A paz de Cristo Jesus, meus amados irmãos, vamos iniciar hoje mais uma lição, a lição de número 7, que vai falar sobre o ministério de profeta. E hoje nós vamos comentar um pouquinho sobre este assunto. Quero convidar a vocês a ler, fazer a leitura comigo do texto de 1 Coríntios capítulo 12, versículo de número 28, que é o nosso texto áureo, que diz assim: E a uns pôs Deus na igreja, primeiramente apóstolo, em segundo lugar profetas, em terceiro doutores, depois milagres, depois dons de curar, socorro, governo, variedade de língua. A gente encontra uma dificuldade muito grande no tempo de hoje com o exercício deste ministério. E a gente precisa recordar o seguinte: se a gente despreza um tal ministério, a gente tem que desprezar a outro. E, por exemplo, nesta classe de dons aqui, há uma junção intercalada de ministério. Por exemplo, nós temos apóstolo, profeta, doutores, evangelistas, nós temos pastores e doutores, que dentro da questão pode até mesmo ser a mesma coisa, extensão da mesma, pastores e doutores. Mas não é a nossa discussão no momento. A questão é, se nós aceitamos o dom de pastor, ou o chamado para ser pastor, que algumas igrejas acham que você tem que fazer um bacharel, um mestrado ou qualquer formação teológica para exercer a função, a gente tem que aceitar o dom de apóstolo e o dom de profeta e outros demais. A igreja, nós igreja, precisamos nos envolver com a Bíblia e deixar que a Bíblia ela mesma fale, ela mesma condicione, ela mesma nos leve a entender e compreender o que é melhor e edificante para a igreja. Bem lembrar que a gente precisa entender que os dons foram dados para o desenvolvimento e aperfeiçoamento dos santos. Então, esses ministérios, eles têm um propósito, uma eficácia no meio da igreja. E por isso não devem ser desprezados pela igreja nos dias de hoje. Mas, entrando para o nosso assunto de nossa lição, nós já vamos aqui começar. E eu quero aqui primeiro já dar um título. O título é o seguinte: qual é o dom mais importante hoje? Eu vou fazer a leitura aqui e logo após eu vou estar lendo Romanos com vocês. Diz assim: qual o dom mais importante? É uma pergunta. Os dons não têm escala e nem ordem de importância e execução. Os dons foram dados de uma forma única e espontânea à igreja. A importância e o valor dos dons está na sua necessidade dentro da igreja. Deixa eu só recobrar aqui o comentário. Às vezes nós encontramos lá que em Coríntios, no capítulo 14, dizendo que a gente tem que procurar os melhores dons e principalmente de profetizar, e a gente vai entender ao decorrer o porquê, o objetivo de se buscar o dom de profetizar acima dos demais dons por causa da função que ele exerce no meio da igreja, dentro da estrutura e edificação da igreja. Por isso, há uma necessidade de se buscar o dom de profetizar, não desprezando os demais, colocando em segunda e em terceira instância, mas ele é o base, ele é a estrutura, é basilar para o crescimento e desenvolvimento do corpo da igreja, o corpo de Cristo. Então, os dons, não existe um dom melhor do que o outro, mais importante do que o outro. Cada um tem a sua necessidade, tem a sua função, tem a sua importância dentro do corpo, como a gente encontra em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 12 em diante, que vai falar do exercício do corpo e da importância de cada membro. Pois bem, seguindo, um dom de ensino ou de socorro deve ser tão importante como qualquer outro dom. Então, um dom de ensino, de socorro, um dom de serviço, porque a gente vai encontrar o termo servir também em algumas outras traduções, ele tem que ser tão importante como o dom de profetizar, como o dom de profeta, como uma profecia, como um doutor, como um pastor, como um mestre. Cada um dentro da sua função, cada um dentro do seu ofício, cada um dentro do seu chamado, cada um dentro da sua vocação, mas cada um entendendo a importância que estes dons têm para o crescimento e aperfeiçoamento do corpo de Cristo. Então já vou ler
em Romanos capítulo 12, versículo 6 em diante, que diz assim: de modo que, tendo os diferentes dons segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja segundo a medida da fé. Se é ministério, seja em ministrar. Se é ensinar, haja dedicação ao ensino. E o que exorta, usa esse dom de exortar, e o que reparta, faça isso com liberalidade. E o que preside, com cuidado, e o que exercita misericórdia, com alegria. Eu quero pegar aqui a parte do ensino, aquele que ensina, haja dedicação ao ensino. A gente precisa buscar aperfeiçoarmos nos dons ao qual Deus tem concedido a nós ou ao corpo de Cristo. Algumas pessoas têm desprezado esses dons e achando que o dom é dele e ele pode usar da forma e do jeito que ele quer e do jeito que ele pode, e não é assim. O dom foi dado para aperfeiçoar e colocar-nos num comportamento e numa estrutura espiritual a qual a gente possa estar chegando e se aperfeiçoando até chegar à medida e à estatura de varão perfeito, que é o nosso Cristo Jesus. Louvado seja Deus. Seguindo, a importância de um profeta. Primeiro eu vou só citar por causa do tempo que a gente tem, que é curto, Provérbio capítulo 29, versículo 18, que diz que se não havendo profecia, o povo se corrompe. E a gente precisa entender a profecia nos dois âmbitos principais que nós temos. Primeiro, a gente tem que entender profecia no sentido latente dela, que é o seu sentido básico, que envolve a palavra de Deus, as Escrituras. E isto é necessário que a Igreja de Cristo busque entender, compreender, desenvolver no crescimento, no entendimento da palavra de Deus. Há pessoas hoje que não têm nenhum tipo de interesse, e eu não estou falando só de pastores, mas também de membros que acham que a obrigação de aprender, de entender e compreender a palavra de Deus está envolvida simplesmente na vida de um pastor e de um mestre. Não, eu e você recebemos a palavra e por isso devemos valorizá-la. A Bíblia vai nos dizer em Apocalipse capítulo 1, versículo 3, que bem-aventurado aquele que lê, mas também bem-aventurado aquele que ouve. Então você tem que ler, você tem que ouvir, você tem que estar envolvido com as Escrituras. Então a importância da profecia, ela vai evitar o corromper do corpo de Cristo. Ela vai ser a base, a estrutura, vai ser como o sal que tempera, mas não deixa desintegrar o corpo da igreja. Então, não havendo profecia, o corpo se corrompe, o corpo fica degradado. E isso não pode existir na igreja. Infelizmente, o que a gente tem visto com o corpo de Cristo, algumas pessoas se perdendo, o corpo de Cristo sendo deteriorado, se isso parafraseando, claro, é porque a gente não tem profeta nos dias de hoje. A gente não tem esse dom, não porque Deus não deu à igreja, porque não exista, mas não há pessoas que busquem esses dons para o exercício e crescimento do corpo de Cristo. As pessoas estão mais preocupadas em crescer e se desenvolver a si mesmo do que glorificar a Deus e contribuir para o crescimento e desenvolvimento do corpo do Senhor, que é a igreja. Então diz assim: um profeta é um termômetro dentro da igreja, sendo através dos lábios dele que procede os oráculos de Deus. Mas se ele não for atento e sensível ao Espírito Santo, sua boca pode ser um instrumento de duas fontes. Por que eu parafraseei com isso? Porque a gente tem em Tiago capítulo 3, versículo 10 a 12, falando de duas fontes. E há profetas que às vezes usam seus lábios ou permitem que os seus lábios seja um instrumento para amaldiçoar pessoas e vidas, ao qual os lábios dele foi chamado para ser um instrumento de Deus, para estar condicionando e levando o povo a se aproximar de Deus. Então, os nossos lábios têm um objetivo de glorificar e exaltar o nosso Senhor. Então, o profeta ele precisa ter em mente que é ele, através dele, que Deus vai fortificar a igreja. Hoje algumas pessoas pautam o profeta, como está em Coríntios, na sua carta ali, a carta de Paulo, como simplesmente sendo o dom da palavra. Mas a Bíblia vai dizer que há ocasiões ali no texto
que algumas pessoas estão sentadas e vão manifestar uma revelação imediata para aquela ocasião e para aquela necessidade. E a gente precisa nos dias de hoje, porque há coisas de nossas vidas que a gente vive que a gente precisa ouvir uma palavra de Deus objetivamente para as nossas necessidades. Então a gente precisa de profetas, tanto no sentido do estudo da palavra, do ensinamento, do conhecimento da palavra, tanto o profeta nos dias de hoje, para que possa nos trazer uma revelação de Deus, uma palavra de Deus, uma palavra que edifique, que console, que exorte, mas que sejam palavras de Deus. Então a gente precisa hoje de profetas. Há esta necessidade. O que é um profeta? Primeiro eu vou falar aqui sobre o objetivo de um profeta. Então, um profeta não tem por objetivo prever o futuro. Prever o futuro não faz parte da principal função de um profeta. Tá? O profeta ele não tem por obrigação, que às vezes a gente pensa assim, sou profeta de Deus, então ele tem que estar sempre vaticinando as coisas. Não. O profeta ele exerce a função de ser só um oráculo de Deus para os tempos e as necessidades que a igreja possa enfrentar. Então, qual é a função de um profeta? Eu vou ler 2 textos aqui em Jeremias, que diz assim, Jeremias 32 e 33, esse capítulo 32, versículo 33 diz assim: E viraram para mim as costas e não o rosto, ainda que eu os ensinava, madrugando e ensinando-os. Eles não deram ouvido para receberem o ensino. Jeremias 44, versículo de número 4. Vamos para Jeremias. Agora vai ficar mais esclarecido, porque aqui vai aparecer o termo. E eu vos enviei todos os meus servos, os profetas, madrugando e enviando a dizer: ora, não façais essas coisas abomináveis que aborreço. Então, os profetas, ele tem por objetivo, a gente fazendo paralelo e a junção do texto anterior, de ensinar a palavra. Mas a palavra que ele ensina é uma palavra que procede da boca de Deus, uma inspiração atual, vigente, viva e eficaz. Seguindo, um profeta estuda a lei, a Torá, para ensinar ao povo os caminhos do Senhor. No hebraico temos 2 palavras para a função de um profeta, que é Navi e Roé. Navi e Roé. A palavra Roé significa falar do futuro. Então ele pode ser um vidente. E Navi ou Nabi, de repente porque o B e o V, essa aí é questão de hebraico, mas não é nossa discussão aqui. Mas Navi, você pode ver também Nabi, mas não tem problema algum. É anunciador, é aquele que tem uma mensagem. Então o que um profeta faz? Um profeta, nem todo roé é um Navi, nem todo Navi é um roé. Ou seja, nem todo vidente ele é um profeta no sentido de enviar, de falar, de proclamar a palavra, ou assim vice-versa. Por exemplo, a palavra vidente, que eu estou citando aqui, ela é citada na época de Samuel. Na época de Samuel, o profeta ele é chamado de vidente. Só que o profeta ele não tem, como a gente já citou, não tem por obrigação dentro do seu ministério chamado de prever o futuro. Isso pode acontecer? Está envolvido no seu ministério? Está. Mas não é o fato principal do seu chamado. Não está diretamente sendo direcionado por Deus para um profeta ser um proclamador do futuro. Ele está ali para proclamar a realidade fatídica e atual do povo dentro de suas necessidades. Eu vou levantar aqui a seguinte questão, mas eu vou discuti-la um pouco mais no final do nosso conteúdo, que diz assim: Jesus era um profeta?
Aí eu vou ler algumas coisas aqui, mas eu vou comentar mais afinal, que eu vou passar para outra parte. Por mais que tenhamos várias palavras, títulos direcionadas a Jesus, por exemplo, profeta, Jesus nunca aceitou tal título para o seu ministério. Então, eu estou lançando essa pergunta porque a gente vai encontrar, como na lição anterior, falando que Jesus era o apóstolo por excelência. E agora a gente vai conotar, porque a gente encontra até muito mais, falando que Jesus, conotando a ideia que Jesus era um profeta. E a gente vai encontrar tanto na revista, em qualquer outro estudo, falando que Jesus era um profeta por excelência. E nós vamos discutir isso um pouquinho mais à frente. Mas deixa eu só lembrar vocês, voltando à aula anterior, um comentário que eu esqueci de fazer. A palavra para enviado, que a gente encontra inúmeras vezes em João, principalmente, é a palavra grego apostolós. A gente não consegue entender por que nas das demais, os tradutores colocaram um significado da palavra. Então, apóstolo significa enviado. Então, eles colocaram enviado. E em Hebreus, capítulo 3, eles colocaram, transliteraram a palavra. E por isso, a conotação mudou. Mas, na realidade, Jesus nunca exerceu um ofício de uma forma cabal e completa de apóstolo. E nós vamos falar sobre isso agora relacionado a profeta. Então vamos para função e ofício de um profeta. Ele tinha por obrigação estudar a palavra e ser cheio do Espírito Santo no exercício da sua comunhão com Deus. Seus olhos e ouvidos eram abertos para receber a situação do povo. O profeta não profetizava a necessidade do povo, ele profetizava o que Deus manda. As coisas que ele falava é revelado, não influenciado. O profeta tem por obrigação agradar a Deus. O profeta expressa Deus e o sentimento de Deus. Então, o objetivo do profeta é simplesmente anunciar aquilo que Deus quer e aquilo que Deus faz. O profeta não tem por obrigação agradar a ninguém. Hoje a gente tem muitos profetas que mais fazem coisas para agradar o povo do que agradar a Deus. Porque agradar o povo traz aplauso. Agradar o povo traz elogio. E agradar a Deus traz perseguição, como a gente encontra na vida de alguns profetas de Deus que morreram, de profetas de Deus que foram perseguidos. A gente tem o exemplo de Elias e de outros profetas que foram perseguidos. Então, o profeta ele tem que expressar o sentimento de Deus. Aquilo que Deus está sentindo no momento, aquilo que Deus quer falar, é aquilo que Deus quer fazer. Então, um profeta, ele tem por obrigação de conhecer a palavra. Hoje a gente tem pessoas aí falando, eu sou profeta de Deus, mas não leem a Bíblia, não estuda a Bíblia, não conhece a Bíblia, e automaticamente, se a gente fala em nome de Deus, mas não conhece o Deus da Bíblia, a gente está em deficiência espiritual. E, infelizmente, isso não foi perpassado para os nossos corações quando nós iniciamos o nosso ministério ou a nossa caminhada na igreja. Mas vale se prestar atenção da necessidade, você ainda está vivo, você ainda tem força para ler, estudar a palavra, aprender de Deus e continuar sendo instrumentalizado pelas mãos do Senhor. Porque a Bíblia diz para nós buscarmos os dons espirituais, então Deus quer usar você como instrumento, como boca do Senhor para os necessitados. Seguindo, o profeta ensina ao povo por revelação. Mas a revelação dele é uma revelação atual, de como servir a Deus. Um profeta tem de Deus para o povo. O profeta, ao profeta é revelada a palavra para alimentar o povo. Então a gente tem em 1 Coríntios capítulo 4, 3, que a palavra do profeta, ela tem que seguir 3 parâmetros: edificar, exortar e consolar. É isto que tem que sair da boca do profeta. O profeta ele tem que ter esses elementos permeando o seu ministério e a sua vida. Ele não pode só edificar, ele não pode só exortar, ele não pode só consolar. Ele tem que ter todas essas nuances espirituais envolvendo e conduzindo seu chamado e o propósito de Deus em seu coração.
Eu quero voltar aqui rapidamente, antes de passar para o ponto final, lembrar o seguinte: a gente precisa distinguir o que é função e o que é ofício. Às vezes a gente confunde função com ofício. Função é uma coisa, ofício é outra. Ofício é um título, função é uma execução. Por exemplo, vou dar um exemplo bem crasso para que você possa me entender. Vamos supor que você é um funcionário comum da empresa a qual você trabalha e o seu supervisor ou gerente não veio hoje para trabalhar. Aí, alguém, um superior acima deles, chegou para você e pediu para você ficar comandando a equipe no lugar do seu gerente ou supervisor. Então, você vai estar, naquela ocasião, exercendo aquela função. Tá? Naquela ocasião, naquele dia, você é o supervisor, é o responsável, é o gerente da empresa e é responsável pelos colegas. Mas não é o seu ofício. Você não é o supervisor e você não é o gerente. Então, a gente precisa distinguir o que é ofício e função. Então, quando a gente vê comentando na Bíblia de algumas pessoas e falando, fulano era um profeta, fulano era um apóstolo, a gente precisa entender se era ofício ou se era função. Então, por isso a gente vai seguir falando de Jesus, que é o personagem mais importante das Escrituras. E a pergunta é: Jesus era um profeta? Eu já tinha lido isso anteriormente, se Jesus era profeta. A gente não vai dar, eu não vou dar a minha opinião aqui, hein, que está anotada, mas eu vou deixar para que você, com os versículos que eu vou citar, você possa tirar a sua própria conclusão. E diz assim: todas as citações só apontam para uma função pensada pelo povo. Seguindo, Jesus aceitou ser chamado de mestre, filho de Deus, e endossou de profeta. Era o que o povo pensava. O povo pensava que Jesus, ele era um profeta. Por que eu estou dizendo isso? Eu já estou aqui aberto, eu vou começar, eu estou em Mateus, mas eu vou passar para Lucas. Primeiro eu vou em Lucas, depois eu vou para Mateus. Mateus capítulo 1, versículo 32 diz assim: este será grande e será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. Então, ele será chamado Filho do Altíssimo. 35. E respondendo o anjo, disse-lhe: descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra, pelo que também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Então, ele será chamado Filho do Altíssimo e Filho de Deus. É o que o anjo falou, Gabriel falou para Maria. Vamos para Mateus capítulo 16, 13 em diante. Diz assim: e chegando Jesus à parte de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Jesus faz uma pergunta. O que estão falando aí, a turma aí nos bastidores, na rua? Quem eu sou? Quem eu sou? O que estão dizendo? Aí, segue-se a leitura, diz o seguinte: e eles disseram uns João Batista, outros Elias, outros Jeremias, ou um dos profetas. Versículo 14, 15. E disse-lhe ele: e vós, que dizeis que eu sou? Jesus, ele pergunta aos discípulos, você conhece esse texto, ele pergunta aos discípulos: e vocês, qual a opinião de vocês? O que vocês entendem que eu sou? O que vocês, nesta caminhada, no decorrer que vocês têm vivido comigo, o que vocês têm entendido que eu sou? Eu sou um profeta? Aí vem o versículo 16, que vai nortear e aclarar qual é a função e quem Jesus é. E Simão Pedro respondendo disse: tu és o Cristo, filho do Deus vivo. E Jesus poderia falar: não, eu sou o Cristo, filho do Deus vivo, e também sou um profeta. Olha o que Jesus responde. E Jesus respondendo disse-lhe: bem-aventurado é tu, Simão Barjona, porque não foi a carne nem o sangue que tu revelou, mas meu Pai que está nos céus.
Então, Jesus falou para Pedro assim: Pedro, você foi o único que falou na realidade quem eu sou. Eu não sou um profeta, eu sou o Filho de Deus. Jesus, em algumas ocasiões, exerceu a função de profeta, porque a palavra de Deus passava por ele de uma forma diferente, tá? Não tem como eu explicar aqui por causa do tempo, mas ela não é que ela foi ouvida, por mais que ele fala que fazia tudo em João capítulo 5, tudo que ele ouviu o Pai fazer, tudo que viu o Pai fazer ele fazia, tudo que ele ouvia do Pai ele falava, mas ela não brotava simplesmente que Jesus tivesse uma revelação da parte de Deus, mas quando ele veio à Terra, ele já soube desde antemão qual era o seu propósito, o teu chamado e ministério. Então, a palavra de Deus, ela brotava daqui, ó. Ela surgia no coração de Jesus. Então, o que a gente precisa entender? Que o texto aqui vai retratar claramente que Jesus é o Filho de Deus, como as outras passagens que a gente já citou. Voltando para Lucas, eu quero mais um minutinho da sua atenção. Para Lucas, o que nós vamos encontrar em Lucas capítulo 1, versículo de número 76. E eu quero fazer esse paralelo para que você possa entender. É Lucas 76, 1,76 diz assim: E tu, ó menino, serás chamado profeta do Altíssimo. Você vai encontrar em Lucas capítulo 1, versículo 32, falando que Jesus será filho do Altíssimo. Você vai encontrar em Lucas 1,76 que João será profeta do Altíssimo. Jesus não era o profeta do Altíssimo. Jesus era o Filho do Altíssimo. O texto é muito claro para apontar isto. Nós temos algumas referências, eu vou citar aqui, mas vou depois colocar para que você possa acompanhar com calma. Vou citar só duas. Primeiro, a mulher samaritana que chegou para Jesus e falou assim: vejo que tu és profeta. A gente encontra isso em João capítulo 4, versículo de número 19. João 6,14, João 7,40. O povo falou: tem um profeta de Deus no meio de nós. Mas Jesus nunca atribuiu a si mesmo o título de profeta. Eu quero terminar a minha aula, este comentário aqui, pedindo a você que estude com atenção, procure com atenção, buscar entender e compreender a palavra de Deus. Todo este comentário e esses versículos que eu vou colocar disponível para você, alguns outros que estão aqui, tem por objetivo reforçar e apoiar o seu conhecimento bíblico e teológico e fortificar a sua aula. Então use, pesquise, analise, mas não deixe de comentar essas coisas na sala de aula. Porque todo ensinamento precisa de dois pensamentos, de duas vias de interpretação. Então não se pode só levar uma ideia, um argumento, um ponto de vista. Então esse ponto de vista aqui pode até ser um pouco contradizente com o que a lição está falando. Mas eu mostrei para você que é o que a Escritura nos diz e nos aponta. Então avalie, leia, pesquise e com certeza Deus estará abençoando a sua vida e a sua aula. Eu quero orar por você, pedir a Deus que abençoe a sua aula, que tenhamos uma escola dominical no domingo abençoada por Deus. Glória a Deus, aleluia. Feche seus olhos e vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado. Agradeço, Senhor, por esta oportunidade. Peço que abençoe a cada professor e a cada professora e que a aula da escola dominical possa trazer interesse aos nossos corações e cada aluno possa perguntar e os professores possam terem devidas respostas tiradas das Escrituras. Eu peço a tua bênção sobre nós, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe. Fica na paz do Senhor, meu irmão. Fique com Jesus em uma boa aula. Amém.